Olá pessoal, eu trago aqui hoje um vídeo sobre contagem distinta no Excel, um tema muito importante e com múltiplas aplicações práticas e que eu vou expor aqui como fazer contagem distinta através de fórmulas e também tabela dinâmica, ok? Contagem distinta é justamente aquela que vai contar apenas itens ou registros exclusivos, no caso aí registros únicos ou itens únicos, desprezando eventuais duplicidades, ok? Eu tenho aqui algumas situações para que a gente consiga fazer contagem distinta. A primeira delas é a contagem distinta de elementos de um certo campo. Eu quero contar aqui quantas notas fiscais distintas eu tenho, ok? Quantos vendedores distintos eu tenho e também quantos clientes distintos eu tenho. Eu farei isso tanto com fórmulas quanto com tabela dinâmica. No segundo momento, eu quero fazer a contagem de registros únicos, ok? E aí, a exclusividade dá-se, né, de fato aí, por todos os campos, e não apenas um elemento de um certo campo. Eu vou fazer a solução disso com fórmulas e também através de tabela dinâmica, usando aqui um campo auxiliar para fazer essa contagem. Beleza? Então, eu tenho aqui a minha pasta de trabalho em branco para que a gente consiga proceder com as soluções. Beleza? Primeiro momento aqui, a gente vai proceder com a contagem distinta de notas fiscais, vendedores e clientes. Ao fazermos filtro aqui, eu sei que eu tenho duas notas fiscais distintas, 1.000 e 2.000, ok? Para vendedores, eu sei que eu tenho três distintos aqui. E para clientes, eu tenho dois. Então, como obter, através de fórmulas, essas contagens aqui, né? Contagem distinta. Bem, o que eu preciso fazer aqui é um somatório dos inversos das frequências, ok? Se eu tenho aqui, por exemplo, o número A, o seu inverso vai ser 1 dividido por ele, ok? Ficaria, então, 1 dividido por A. E aí, eu terei o inverso. Se eu somar o inverso da frequência de cada registro, eu terei aí, de fato, né, o somatório que vai me dar a contagem distinta de cada registro ou elemento. No nosso caso aqui, vamos fazer a contagem distinta de cada elemento dos campos aqui. Então, quantas notas fiscais eu tenho aqui, quantos vendedores, sem repetição, e também quantos clientes. Vamos lá. Para que eu faça a contagem de NFs, primeiro eu quero obter aqui a frequência, né, de cada NF. Se eu quiser fazer aqui a contagem individual de cada NF neste campo aqui, o que é que eu vou ter? Eu tenho aqui, por exemplo, NF 2000, aparece 11 vezes, ok? 11 vezes aqui, eu tenho os 11 registros dessa NF. E a NF 1000 aparece 8 vezes. Então, se NF 2000 aparece aqui 11 vezes, eu devo então considerar cada registro aqui como sendo 1 dividido por 11, ok? E aí, se eu somar essa fração 1/11 11 vezes, eu vou ter de fato a consideração de um registro, de um elemento aqui para mim, certo? Mesma coisa para a NF 1000, ela acontece aqui 8 vezes, então o inverso de sua frequência vai ser 1/8, certo? Que vai dar exatamente 0,125. E se eu tiver isso aqui exatamente 8 vezes e fizer a sua soma, eu tenho aqui de fato a consideração de um elemento, e com isso, somando aqui aos inversos das frequências da nota fiscal 2000, eu vou ter então 1 mais 1, terei então o resultado 2, indicando que eu tenho duas notas distintas, ok? Então o primeiro passo é fazer a contagem. Essa contagem aqui vai ser matricial, eu vou contar neste intervalo o próprio intervalo, ok? Ao apertarmos F9 para avaliar, eu tenho 11 aqui, toda vez que eu tenho a nota 2000, eu tenho 8 quando eu tenho a nota 1000, ok? Desci isso com Ctrl Z para fazer aqui o inverso disso. Então, vai ser 1 dividido por isso. Agora, eu vou ter aqui exatamente, né, as frequências. Veja aqui o 0,125, indicando o inverso da frequência da nota 1000, beleza? Então, todo esse vetor aqui resultante, ele vai ser somado e vai resultar em 2, beleza? Dei Ctrl Z aqui, vou aplicar a função somar produto, certo? E com isso eu tenho a soma igual a 2. Eu posso refazer essa fórmula aqui, mudando apenas cada campo, mas
eu vou ganhar tempo fazendo o arrastar, né? Contei aqui vendedores e também clientes, ok? Agora, como fazer isso de forma muito rápida e prática com tabela dinâmica, ok? Eu vou aqui criar uma tabela dinâmica baseada aqui nos dados. Essa tabela aqui é a mesma tabela anterior, sendo que renomeada, né? Obviamente. E o segredo aqui, para que a gente tenha uma operação de contagem distinta, vai ser marcarmos este campo, para que a gente adicione os dados ao modelo de dados, ok? Eu vou então arrastar NF, vendedor e também cliente para o quadrante de valores. E agora vem o truque, que é somente clicar aqui com o botão esquerdo e a gente vai trocar a operação aqui para contagem distinta, ok? Eu faço isso aqui para cada um dos campos que eu coloquei nesse quadrante e com isso eu terei o mesmo resultado que o resultado anterior, calculado com fórmulas. A gente percebe aqui então 2 notas, 3 vendedores e 2 clientes, igual aqui ao que a gente teve anteriormente. Então, dessa forma, a gente consegue contar alguns elementos dentro de um certo campo, ok? As ocorrências distintas de elementos em um certo campo. Agora, como fazer para que a gente consiga contar, né, os registros? A gente tem aqui uma base de dados que tem 19 linhas, ok? Mas se a gente vem aqui verificar quantas linhas são únicas, ou seja, sem repetições, a gente tem aqui exatamente 11 registros distintos, ok? E aí, como que eu posso ter esse resultado? Através de fórmulas e também tabela dinâmica. Primeiro, vamos fazer aqui com fórmulas, ok? Como a gente conta isso com fórmulas? A princípio, eu vou aqui lançar mão da função corresp, ok? Para que a gente tenha, em primeiro lugar, as posições relativas de cada registro, aqui em meio às linhas dos registros. No segundo momento, a gente vai verificar se a posição de cada registro bate com a linha relativa. E quando isso acontecer, indica que eu tive aquele registro em sua primeira ocorrência, ok? Vamos entender um pouco melhor. Eu vou usar a função corresp para verificar qual é o valor procurado. Como eu quero o campo aqui, então eu vou concatenar todos os seus campos, né? Eu quero aqui, melhor dizendo, os registros. Eu concatenei aqui os 3 campos, beleza? E eu quero procurar em qual matriz? Exatamente na mesma matriz, ok? Então, concateno aqui de novo. Eu poderia também copiar, né, o primeiro argumento, beleza? Eu quero uma correspondência exata. Encerrei com 0 aqui ao final. Ao apertarmos F9, eu tenho aqui um vetor resultante que indica o que para mim? Ele indica para mim a primeira posição encontrada para cada registro. Perceba só, o primeiro registro aqui na linha 5, ele tem sua primeira ocorrência na linha 1, aqui da minha tabela, ok? O segundo elemento, ele acontece na linha 2, então, por enquanto, são as primeiras ocorrências de cada registro, ou seja, as ocorrências exclusivas, digamos assim. O terceiro registro, ele acontece aqui para mim, né, em sua primeira ocorrência, na terceira posição, ou seja, o terceiro registro, ele tem na terceira linha dos dados a sua primeira ocorrência. O quarto registro, por sua vez, ele tem sua primeira ocorrência na quarta linha. Agora, o quinto registro, que é esse aqui na linha 9, certo? Ele tem a sua primeira ocorrência na primeira linha dos dados, ou seja, este quinto registro aqui, que tem 2000, Gabriel Barbosa, Supermercado Cartagena, ele aparece, né, sua primeira ocorrência, não é a quinta posição aqui, o quinto registro desses dados. Ele aparece em sua primeira ocorrência no primeiro registro, ou seja, é de fato esse aqui que eu passo agora o cursor em cima. Isso aí implica dizer o seguinte, que este registro aqui não é mais exclusivo. Por quê? Porque a sua primeira ocorrência se deu na primeira linha dos dados, ok? Então, eu tenho aqui 19 números. Toda vez que eu tenho aqui um certo número que ele é diferente aqui da linha que eu esperava que fosse, ele não vai ser mais um elemento exclusivo. Aqui, por exemplo, eu tenho o número 2. Então, o registro que ocupa aqui essa posição, ele foi o registro que apareceu pela primeira vez na segunda linha dos dados, ou seja, foi aqui 2000, Gabriel Barbosa, Mercadona.
ok? Aqui o número 11 de novo, certo? Aqui eu esperava 19, se fosse a primeira ocorrência, mas como eu tenho aqui o número 11, então esse último registro aqui, 1000, Bruno Henrique, Supermercado Cartagena, ele apareceu na posição 11. E aí, se eu observar aqui, eu tenho 1000, Bruno Henrique, Supermercado Cartagena, que foi o 11º elemento aqui nesses dados, ou seja, 11º registro, ok? Então, feito isso agora, eu preciso apenas comparar o número que está aqui. Ele de fato bate com a posição relativa. Aqui eu espero 1. Esse número aqui é 1? É, então conta como um registro. Esse aqui é 2? É, então conta como mais um. Esse aqui é 3? É, conta. Esse aqui é 4? É, conta. Esse aqui é 5? Não é, então não conta. Aqui é 6, vai dar certo, vai contar. Aqui é 7, 8, 9, 10, 11. Aqui eu espero 12, então não conta mais com ele, porque ele já aconteceu aqui, ok? Aqui eu espero 13, não conta mais. Aqui eu espero 14, não conta. Aqui eu espero 15 e é 15, então vai ser considerado. E aqui ao final eu não tenho mais nenhum registro exclusivo, ok? Vou desfazer aqui com Ctrl Z, certo? E agora eu preciso apenas gerar aqui, né? Enquanto que eu deixo aqui a fórmula em standby, gerando um erro de momento, eu preciso aqui gerar a contagem de 1 até 19, que são 19 registros, e isso de forma automática. Eu posso tanto fazer aqui a utilização da função, né, lim com a função lins, quanto gerar algum vetor fixo, mas por questões de entender que essa base pode aumentar, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu posso gerar aqui a função lim, pegando aqui este campo, ok? Veja que no momento eu tenho de 5 até 23, como eu quero gerar de 1 até 19, então eu vou subtrair 4. Para não colocar um 4 fixo aqui, eu vou, né, colocar aqui uma referência absoluta, B4, aqui, fazendo aqui, né, o emprego de referência absoluta. E agora, quando eu verifico, eu tenho aqui esse vetor de 1 a 19, ok? Eu poderia também fazer aqui, né, a utilização de Lincoln indireto, começando de 1, ok? E indo até, de 1 até a quantidade de linhas desta minha base aqui, ok? E aí com F9 eu verifico também que eu gero de 1 até 19. Então as duas fórmulas aqui são interessantes para a gente conseguir gerar, né, esse nosso resultado. Eu vou ficar com a primeira só por questões de escolha mesmo. Então eu preciso comparar se esse meu CoResp aqui ele bate com a sequência de linhas que foi feita aqui, beleza? Então fazendo aqui fora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui esse trecho, ok? Esse trecho, e eu vou verificar se é igual a estas linhas aqui geradas, ok? Aperto F9, e aqui eu tenho um verdadeiro, toda vez que a primeira posição ali do registro foi encontrada, se ela bate com a linha relativa aqui, primeira linha, segunda, terceira, quarta, quinta, o falso aqui indica que não bateu, e o verdadeiro indica que bate. Então, todo o verdadeiro aqui indica a primeira ocorrência exclusiva do registro, e é esse que eu quero. Desfaço aqui com Ctrl Z, ok? Eu vou aqui isolar esse meu trecho, com parênteses, antes e depois. Vou empregar aqui menos, menos duas vezes, e ao verificar com F9, eu tenho aqui o número 1 toda vez que o registro é exclusivo, e o 0 quando não é. Então, se eu faço aqui a somatória disso, eu vou ter de fato a contagem, né? 2 registros exclusivos. Vou recortar com Ctrl X, vou aqui usar a função somar produto, colei aquilo que eu recortei, e ao dar Enter, a gente tem aqui o resultado que deu 11, ok? Vou aqui pegar essa fórmula e colar aqui no espaço reservado, e dessa forma eu tenho aqui 11 registros únicos. Se eu quiser verificar agora, né, se está correto, eu posso, por exemplo, colocar novos registros, beleza? Eu vou colocar aqui esse registro mais 4 vezes e a contagem não deve mudar, ou seja, se mantém em 11, porque não é nada novo. Agora, se eu colocar aqui um cliente diferente, veja que já mudou para 12, e agora 13, e agora 14, ok? E por aí vai, né? Então, a minha fórmula está contando aqui corretamente os meus registros, ok? Registros únicos. Agora, como fazer isso com
tabela dinâmica. Bem, a princípio, tabela dinâmica, ela pode ser usada diretamente aqui para que a gente faça a exibição dos registros únicos. Basta que eu pegue todos os campos e eu coloque aí no quadrante de linhas da minha tabela dinâmica, ok? E aí eu vou conseguir ter aí o meu resultado, né? A minha exibição dos registros exclusivos. Agora, como que eu posso fazer, né, com tabela dinâmica a minha contagem? A gente sabe que o resultado deve ser 11, ok? E como eu posso obter isso? Primeiro passo aqui, eu vou usar uma coluna auxiliar para fazer a concatenação dos campos. Eu vou então concatenar a nota fiscal com o vendedor com cliente, ok? E agora eu vou simplesmente mandar contar quantos registros únicos tem aqui, melhor dizendo, quantos elementos únicos tem aqui na coluna E. Então eu sei que vão ser 11 elementos. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok? Então 19 ao todo e exclusivos 11. E aí eu posso então criar aqui uma tabela dinâmica, ok? Com base nesses dados. Vou aqui lembrar de adicionar os dados ao modelo de dados. E aqui no campo concatenação, eu vou mandar fazer não a contagem que resulta em 19, mas a contagem distinta, ok? E dessa forma eu tenho aqui 11 registros distintos, ok? Então, aqui para finalizar, eu vou usar a tabela dinâmica, fazendo aqui, né, o uso de uma coluna auxiliar, onde eu vou calcular aqui o inverso das frequências, ok? Das frequências de cada registro. Eu vou aqui obter essas quantidades e depois mandar a tabela dinâmica fazer a soma, beleza? Então, eu preciso calcular o inverso, que vai ser 1 dividido pela contagem de cada registro. Aqui neste campo, eu quero saber quantas vezes aparece essa NF, ok? No campo de vendedores, quantas vezes eu tenho este vendedor. E no campo de clientes, quantas vezes eu tenho este cliente, ok? Então, aqui eu tenho todas as frequências, né, os inversos. E aí, por exemplo, se eu pegar aqui o registro 2000, Gabriel Barbosa, ok? No Mercadona, eu tenho 3 registros, e aí o inverso disso dá 1/3, 0,3333, né, com dízima, e a soma disso vai dar exatamente 1, indicando que isso aqui vale um registro exclusivo. E agora, com tabela dinâmica, né, ou então podia também fazer aqui a minha soma, eu vou conseguir aqui ter 11, né, como resultado. Com tabela dinâmica, como não trata-se de contagem distinta, eu nem precisaria, né, nem preciso marcar para adicionar o modelo. Basta que eu pegue o campo de inverso das frequências, coloque aqui ao final, e a operação padrão soma já é aplicada, e eu tenho aqui 11 como resultado, ok? Lembrando que a gente tem aí na descrição desse vídeo essas pastas de trabalho, tanto a pasta em branco para a gente treinar, quanto a pasta com as soluções, as fórmulas e também tabelas dinâmicas, ok? Forte abraço e até mais.